capitalismo, ele fala sobre capitalismo, ele deixa implícito, mas ele é a teoria de Mises. Não sei se você já leu os outros livros de Mises. E ele fala que a teoria subjetiva do valor. Quando eu falei para a Gabriela, as pessoas chegar. Quando eu compro esse celular, quando eu compro dele, eu paguei R$100. Eu, como consumidor, valorizo mais o celular do que R$100. Então eu prefiro trocar, então eu estou feliz. E ele, já que ele vende o celular, ele valoriza mais os R$100 do que o celular. É mais útil para ele o celular, os R$100 do que o celular. No final das contas, eu estou feliz? Estou. Ele está feliz? Tá. E nenhum dos dois foi altruísta. Os dois foram egoístas. Queria só voltar ao ponto do contrato social, né? Que eu discordo dele completamente. É o seguinte. Não é nem em relação a isso, é porque se você acha que o governo, o Estado, ele é dono do Brasil, digamos, isso é falso. Por quê? O governo não tem bens que são deles mesmos. Tudo que é dele é público. Lembra que falou da soma zero? A soma zero na economia não se aplica. Por exemplo, nesse caso aqui, os dois gostaram, os dois ficaram felizes, os dois ficaram. Ninguém roubou de ninguém aqui, ninguém teve que tirar do outro aqui. Mas no governo, tudo que o governo dá, ele tem que tirar também. Exato. Se ele oferecer uma universidade pública, não é essa pública não, que não é pública, é essa estatal. Ele oferecer uma universidade estatal, ele teve que tirar do bolso da gente, entendeu? Então é mais ou menos uma chargezinha que é um governo com dinheiro assim, na carteira, tirando assim, dinheiro para todo mundo, um cara feliz. Eu quero a renda, mas é por carteira. Ele tá tirando o dinheiro seu e dando de volta para todo mundo, entendeu? Só que no meio do caminho, ele está pagando um bocado de burocrata para fazer o serviço errado, entendeu? Aí, por exemplo, uma questão bem bacana, privatizar a saúde. Não, saúde não pode ser privatizada, porque saúde e privatização envolve lucro e você não pode lucrar com o sofrimento alheio. E você está dizendo que você não tem condições de pagar um sistema de saúde, mas você está em condições de dar dinheiro para um burocrata pagar um sistema de saúde. Então, além do sistema de saúde, você está pagando um burocrata. Aí você pode, porque você não pode lucrar. Então, quando você fala em lucro, você fala em recompensa com o trabalho bem feito. Então, lucrando, tem alguém que está recompensando. Como é aquela pastelaria, né? Que é um BH, um cara de uma pizzaria. Sim, eu já vi. O cara é foda, pô. Acho que é o Uberlândia lá. É o Uberlândia. Aí o cara é dono da pizzaria e fica fazendo posto de economia. Ele mostra assim, por exemplo, uma pizza de... Já viu a pizza queimada e uma normal. A queimada é normal. Ele disse... Destruiu ali o valor do trabalho ali. Ali mais valeu tudo que acabou. Trabalho. Eu gastei mais combustível no meu fogão para queimar a pizza do que essa. Eu gastei mais tempo para fazer essa pizza queimada do que essa. Entendeu? Quanto mais valia, essa pizza queimada era para valer mais do que essa. Não é o valor de produção, não é só o valor de produção. Então você vai pagar mais por uma pizza queimada do que essa? Não vai, amigo, não vai, porque isso não existe. É um cara meio gorducho, meio que você vê, então é massa. Sim, em relação ao contrato social. O Estado não tem nenhum bem que é dele, tudo que é dele é público. E tudo que ele comprou foi proveniente de contribuições. Nós chamamos de roubo, que não é uma contribuição voluntária, o imposto em si. Então, se tudo que o Estado tem foi comprado com dinheiro roubado, ou ele, sei lá, invadiu um local e aqui é meu e acabou-se. Só que o Estado, ele só existe por causa de roubo, imposto. E no caso, como ele não tem a posse de todo o território brasileiro, até porque sua casa é sua e não é do governo, é sua, até certo ponto, né? Então, o contrato social, você não pode considerar que o Estado seja um condomínio gigante, porque as casas não pertencem ao Estado. Então, como é que ele pode interferir na sua propriedade se ele não é o dono da sua propriedade? Primeiro, naturalmente o Estado não existe. Alguns senhores falam assim, mas o Estado tem... O que é o Estado? O Estado, naturalmente, não existe. O Estado é uma coisa. O Estado é como tem. O Estado é uma coisa. Se você for olhar em linhas gerais, no mesmo sentido que você está analisando todo, mas o Estado não arrecada de volta, o Estado não é dono da economia, não é dono. Primeiro, o Estado, se você for olhar, o Estado não existe. O que é o Estado brasileiro? Você tem um território que até 1500 não era demarcado, aí chegam os portugueses aqui e começam a demarcar o território. Anteriormente, a
convenção, um Estado já formado, que é um Estado, e um território delimitado, com um poder dentro dele, chamado Portugal, vem aqui e faz um acordo com outro Estado, que é a Espanha, através do Tratado de Tordesilhas, e institui então nem Estado, primeiro é uma colônia do Estado de Portugal, que é a delimitação. Só depois que a Família Real vem aqui, sai de Dom Pedro I, em 1822, é que o Estado brasileiro de fato surge. Ou seja, uma convenção, uma delimitação de um espaço geográfico com um poder que legitimo em cima dele. O contrato social. Agora, por que surgiu isso? Porque em todo lugar há uma delimitação. Interessante. Eu até vou para você, mas essa delimitação será em todo o território, em todo o globo terrestre, mas praticamente todo o território, todo o globo terrestre já é delimitado. Já é delimitado. O oceano tem uma parte do oceano que pertence à República Federativa do Brasil. Aí, se você for para outra parte do oceano, já pertence a outra república, a outro estado, já é delimitado. Por que isso delimitou? Aí o comentarista vai dizer isso foi uma necessidade do ser humano. O Estado é nada mais do que uma intuição humana. Ele não existe naturalmente. Naturalmente você nasce. Até John Locke, no começo, ele vai fazer aquela coisa interessante usando a parábola, por assim dizer, da Bíblia. Ele diz o seguinte: quem é que tem a titularidade dessa decisão? Adão e Eva? Se realmente Deus não deu a titularidade para eles, mas se tivesse dado, quem seriam na terra os herdeiros legítimos dele? Quem é que poderia dizer que tem o sangue de Adão e Eva, sangue real, para se dizer que o homem deixa daquele pedaço de terra na humanidade? Então, o contrato diz simplesmente isso: em todo lugar existe Estado como invenção do homem, para proteger o homem dele mesmo. Mas eu vou dizer a você um outro ponto contraditório disso aí. Sim. É entender o que? O homem é mau, então bora ter aqui uma série de burocratas aqui que são humanos também e vão impedir a maldade alheia. Então eles são humanos, então como é que é isso aí? Porque se lá está um contexto de pessoas, você fala, o homem é mau por natureza, alguns são maus. Então, qual o sentido de você dar muito poder a algumas pessoas para fiscalizar todo mundo e não permitir o mal, mas se eles forem maus também? O homem é mau por natureza, é uma concepção maquiavélica de Hobbes. John Locke vai dizer isso, por exemplo. John Locke, que é o pai do liberalismo, ele vai dizer que o homem ele nasce com uma folha em branco, que é o que na sociologia nós chamamos de tábua rasa. Ele nasce com uma folha em branco. Então, ele também é o pai do liberalismo e do empirismo. O empirismo por quê? Porque ele vai dizer que as experiências sociais do homem fazem ele bom ou ruim. Diferente do que o sou diz não, nasce bom. As experiências sociais vão corrompendo. Locke diz isso, Locke diz que o homem nasce com uma folha em branco. As experiências sociais vão dizer se vai ser bom, ruim, ou os dois, ou mais, ou bom, de uma quantidade maior, ou de uma quantidade maior. Eu me considero minarquista. Minarquia é o menor governo possível, o governo mínimo, o Estado mínimo, que ele tem as funções principais que eu comentei, proteção, legislação, judiciário, e não chega no ponto do anarcocapitalismo. E as melhores críticas feitas ao minarquismo vêm dos anarcocapitalistas, porque tudo que eles falou é verdade. E não tem mais o que. São dois pontos principais. Primeiro, os anarquistas falam: falta coerência para vocês, questão do monopólio da força, né? E o segundo, e eu acho que é o mais importante, não é nem a questão da coerência, é a questão prática. Os liberalismo, de fato, gera tanta riqueza, ele dá tão certo, onde ele funcionou, em qualquer lugar, ele gerou tanta coisa, ele gera também os maiores estados. Exato. Os maiores problemas. Porque os Estados Unidos, até o começo do século XX, era o melhor exemplo do liberalismo clássico que podia rolar. O Estado era pequeno e não ficava intervindo na vida de todo mundo. E gerou o país que gerou. Né? E a partir do começo do século XX, começam as intervenções estatais. Logo engraçado, logo depois tem a crise de 29, né? Estranho. Começam as intervenções estatais e o Estado consegue agora crescer em cima de muita riqueza. Isso gera um Estado gigantesco que acontece com o Estado americano, acho que o imperialismo dele. Gigantesco, e isso é uma ameaça a outras nações, e outras pessoas.
começaram a, E essas certa duas- forma, combater alguns princípios liberais, como a própria abertura. Exato. Aí isso acontece com ele crescer o Estado e com essa pessoa montar no Estado, empresas com os próprios interesses. E ele fechar o Estado. Pronto. E até hoje se fala muito no bacana entre os minarquistas em mecanismos legislativos para você travar o crescimento do Estado. Só que isso é muito polêmico, é muito para frente, para você não conseguir. E mesmo que você consiga, você não vai bater na outra crítica dos anarcos, que aí falta do parece. Exato. Não vai acabar não. Mas para mim, na minha concepção, eu estou pendendo mais para esse lado, porque eu acho que é um lado mais pragmático que funcionaria na prática, porque eu já estava comentando com eles aqui no começo. Dia de cara, se você chega ao poder do Brasil, se pudesse escolher acontecer qualquer coisa, o que é que aconteceria para você? De cara, eu ia acabar com a burocracia e reduzir a taxa tributária para os valores mínimos de funcionamento do Estado e atendendo ao começo do liberalismo, né? Para você, naturalmente, com alguns anos você vê o resultado. Quando você toma medidas como essa, é fato, sempre aconteceu crise, na mesma hora. Mas algum tempo demorou. O governo de Margaret Thatcher foi um exemplo disso. Eu sei que ela foi hipócrita no final das contas, pregar uma coisa e fazer a outra, mas no começo dela, quando ela começou a privatizar, a desregulamentar muita coisa, acontece o que de cara? Desemprego. Vai privatizar a Petrobras. Desemprego. Mas com o tempo, acho que tem uma janela, alguns anos depois, toda essa mão de obra é reabsorvida pelo mercado, com a concorrência, com tudo, preço, claro, o instante ia cair o preço da gasolina, não ia precisar mais misturar com álcool, o rendimento do seu carro ia melhorar, ia render muito mais. Hoje a gente vive num país que você vende gasolina, e se você for honesto e quiser vender 100% de gasolina, você é preço. Tem que misturar com 27% de álcool. Entendeu? Agora